Bom, pessoal, então, é isso aí, né? Vamos dar continuidade aí aonde nós tínhamos parado. Vou até fechar isso aqui, né? A gente já baixou os nossos programinhas interessantes, né? Deixa eu fechar eles. Ótimo. Na aula passada, olha só, nós fizemos o que? Colocamos aí, fizemos o nosso projeto, né? Colocamos aqui, vou até criar aqui, que esse aqui é o projeto, eu vou colocar aqui as imagens, né? Que no caso, qual a imagem nós já geramos? Ó, a imagem do Pet Shop, do User Case e no caso nosso cronograma, né? Tá aqui. Então olha aí, ó, tem a nosso cronograma e tem a outra que é o nosso User Case, Use Case, aliás, desculpa, caso de uso é Use Case, tá? No nosso caso de uso do Pet Shop. Tá certo? Bem simples, lógico que não é um contexto de um programa inteiro, mas é só para vocês entenderem que é assim que se lê, né? Que os analistas, os programadores devem trabalhar aí, assim, pelo menos para começar a ter um norte, né? Depois cada um se especializa melhor aí, faz dentro dos seus padrões, né? Óbvio. Depois disso, nós criamos aí nesse caso o nosso Use Case. Agora nós vamos trabalhar e fazer o nosso diagrama de classes, que é um diagrama importante para a gente poder trabalhar, né? Gente, o pessoal fala assim, nossa, mas tudo isso aí que tem que fazer? Olha, eu recomendo você fazer tudo isso. Por quê? Porque fala assim, mas dá muito trabalho, realmente, vixe, isso é uma chatice. Mas gente, depois que você faz isso aqui, fica muito mais fácil de desenvolver, porque você vai seguir aquilo que você determinou. Tá? Então, veja aqui, ó. Você já disse que o atendente vai ter o controle de clientes, o controle de animais, o controle de raça, o controle de funcionários e o controle de acessos, né? E o gerente vai controlar esses três e o atendente esses dois. E no caso o gerente, além desses três, mais o que o atendente faz. Tá? Foi isso que vocês já disseram aqui nesse diagrama. Vamos continuar e definir as nossas classes. Quando a gente vai fazer, no caso, o diagrama de classes, a gente geralmente cria essas classes aqui. Qual classe que nós temos aqui para poder fazer? Como não vem ao caso, nossa aula não é sobre classe, sobre isso, sobre aquilo, eu suponho que vocês já aprenderam nas outras aulas que eu coloquei um pouco sobre classes. Se precisar, a gente faz um curso específico para isso. Mas nesse caso eu vou fazer uma coisa bem breve. Quais são as classes que eu vou criar aqui para nós? Veja bem, eu vou ter uma classe chamada, para controlar o cliente, eu vou ter uma classe chamada cliente, né? Vou formar um cliente através de um objeto. Vou fazer um objeto cliente através de uma classe cliente. Eu vou ter também uma classe, chamado animal, que é o animal que vai se referir. Uma classe chamada a raça. E no caso uma classe, geralmente no caso de uso, cada um equivale a uma classe. Não é lei, né? Funcionário. Não é uma norma, mas assim, na maioria das vezes acontece isso, tá? E no caso, o controlar os acessos. Eu posso colocar, veja bem, como é que vai ser o nosso projeto. Eu posso falar que você vai lá e o gerente cadastra o funcionário e lá ele coloca um login e uma senha. Ou eu posso ter um controle separado dos acessos, entendeu? Então aí depende de como você vai fazer. No caso eu vou integrar ele no funcionário para ficar mais fácil. E aí o controle de acesso vai ser gerenciado dentro da classe de funcionário, tá? Mas esse vai ser uma tela que vai ser criada para isso, para você controlar os acessos, tá? Para poder definir a senha, mandar a senha para lá, gerar a senha, tal, essas coisas e tal. Então, mas vai ter esse caso aqui, ó, no controle de acessos, tá? Mas no caso eu vou fazer uma classe que vai gerenciar os funcionários, tá certo? No caso, o ideal seria analisar bem a fundo, gente. Eu teria que fazer isso totalmente a partir daqui. Mas eu não vou enfocar muito isso aqui, senão ficaria muito demorado. Eu teria que gastar também muito tempo pensando, porque a gente gasta dias fazendo esse cronograma aqui. Não é em meia horinha que a gente faz isso, tá? Mas no nosso caso eu estou só mostrando como fazer mais ou menos. Então, vocês forem se aprofundar, já sabem para onde ir. Tá? Eu vou fazer aqui agora um diagrama de classes. Tá vendo? Um diagrama de classes do Pet Shop.
shop. Tá certo? Olha lá. Ótimo. Vamos criar as nossas classes então. Eu vou criar uma, tá, gente? E aí depois vocês vão criar as demais. Outra coisa, tá vendo aqui? E depois vocês vão entender o porquê. Mas eu vou criar ela aqui já também. Eu vou criar uma interface, tá? Chamada pessoa, tá? E uma interface chamada seria animal, né? Mas não vai permitir porque já tem. Então eu teria que fazer aqui, ó. Eu vou ter um animal que vai herdar, no caso, de raça. Tá, depois a gente vê esse detalhe. Primeiro eu vou fazer no caso das pessoas. Primeiro, eu vou ter uma interface que eu quero que vocês entendam, que eu vou gerar. O interface, gente, o que é uma interface? Uma interface, ela é eles falam assim, no conceito que falam nos livros, que dizem que a interface não é aquela interface que você vê, aquela tela, não, tá? Essa interface é um contrato que as classes fazem com as outras, ou seja, é obrigatório as definições que vão ter na nossa interface, tá? Então, quer dizer, eu crio uma interface pessoa e tudo que for herdado de pessoa é obrigado a ter o que pessoa tem, o que definiu. Eles fazem um contrato de métodos. Tipo, vocês sabem que toda classe ela tem propriedades e métodos, né? Então vocês têm que ver que, por exemplo, se eu fizer uma classe pessoa, aliás, uma interface pessoa, eu vou dizer que tudo que herdar de pessoa vai ter que ter os métodos gravar, os métodos pesquisar e os métodos incluir e o método alterar. Então isso obriga quem herdar de pessoa a fazer esse tratamento, entendeu? Vocês vão ver isso na prática, tá? Mas eu vou colocar aqui já. Só para a gente ficar mais difícil, é um programinha bem simples, bem sem vergonha, mas que vai dar para vocês entenderem um pouco do que é que a gente vai fazer. Então eu vou herdar de pessoa, tá certo? Olha só. Eu errei aqui. Espera aí. Tá aqui. Generalização. E aí esse aqui também eu vou generalizar e jogo no fiozinho aqui, que é para ficar bonitinho, tá vendo? Então isso aqui eu só vou fazer só para complicar, tá? Vamos fazer uma coisa bem simples, tá, gente? Eu não vou entrar no mérito, eu vou fazer umas coisas bem simples. Primeiro, eu costumo fazer assim um ID. Um ID, o que é um ID? Um identificador, tá? Eu teria que fazer a interface, né? Teria que fazer uma classe abstrata para poder herdar. Então vamos fazer, sem problema nenhum. Vamos cortar essa história aqui, daqui. Tá. Eu vou criar uma classe então chamada. É porque eu estou chutando aqui com vocês, tá, gente? Eu vou criar aqui uma interface, vou tirar essa interface, vou criar uma classe para ficar mais fácil. Depois eu faço a interface. Aqui, classe chamada pessoa. Tá vendo? Cadê aqui pessoa? O que uma pessoa tem? Vamos fazer assim que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. O que uma pessoa tem? Toda pessoa, tá, que tiver dentro do meu sistema, ela é obrigada a ter o que? Vamos colocar aqui. Toda pessoa que estiver no meu sistema, ela tem que ter um nome, tá? Ela tem que ter, no nosso caso aqui, uma data de nascimento. Toda pessoa vai ter que ter isso, tá? E no caso, eu posso fazer uma interface de pessoas, que são os métodos que as pessoas precisam ter. Então essa que vai ser interligada aqui,
vendo? Nós vamos herdar isso aqui daqui e vamos herdar isso aqui daqui. Isso quer dizer aqui, então, opa, isso quer dizer o que aqui? Deixa eu ver se eu coloco para vocês. Cliente automaticamente já tem nome. Por quê? Porque ele herda de uma pessoa. Então funcionário também tem nome. Então ele vai herdar do que tiver na pessoa. Entendeu? Quais as operações que pessoa vai fazer? Opa. Aqui. Pessoa vai ter. No caso aqui. Que aqui eu não posso criar. Adicionar. Retorna o valor void. Vai ser aqui novo. Que mais que pessoa vai ter? Vai ter inserir, né? Todos eles vão ter que ter esse inserir. E todos eles vão ter que ter alterar, para não ficar muito complicado também, senão vai encher meu novo, inserir, alterar, excluir. E no caso aqui, um listar, tá? Então é isso aí. Todos eles vão ter que ter essas funcionalidades, tá? No caso de listar não, porque listar eu vou fazer diferente. Isso aí cada um vai de si, se vai ter ou não. Eu vou colocar aqui, vai ter que ter uma classe chamada pesquisar. Não, pesquisar também não, né? Vamos tirar. Pronto. Então toda interface vai ser obrigada a ter isso aqui. Opa, aí, tá aqui. Então toda interface vai ter isso aqui. E no caso esse aqui não necessita, porque já vai ter. Então a pessoa como herdou disso aqui, tá? Olha só. A visibilidade dele é pública, tá? Ela é uma classe abstrata? Sim, vai ser uma classe abstrata, tá? Isso aqui já vai herdar tudo que tem aqui. Então o que vai ter de diferente do cliente? O que vai ter do funcionário? Toda pessoa que for ter no meu sistema, ela vai ter nome e data de nascimento. Eu podia colocar sexo, um monte de outras coisas que são características que todas as pessoas têm. Agora lá no meu cliente, só os clientes vão ter o quê? Eles serão identificados, digamos aqui, como que eu vou identificar? No caso aqui também todos podem ter um ID, né? Vamos colocar aqui, ó, um ID aqui em cima. Aí, pronto. Todos eles têm um ID, que é um identificador, um número único, tá? Agora, vamos entender assim. Todo cliente que nós formos fazer, ele vai ter de diferente que uma pessoa não tem. Vamos supor aqui, você tem que me trazer, se for para virar meu cliente, vai ter que ter o CPF. Eu preciso do CPF dele, que eu vou pedir. Outra coisa que eu vou pedir aqui, deixa eu ver, além do CPF, eu vou pedir o RG e vou pedir, no caso, telefone, tá certo? Não vamos exagerar muito não. E aqui, o que o nosso funcionário, eu vou pedir para os funcionários CTPS, que é a carteira de trabalho, né? Que mais? Já tem sabe que, olha,
no funcionário já tem ID, nome e data de nascimento. Aí eu tenho aqui a carteira de trabalho e a data de admissão, tá certo? E outra coisa que eu vou ter também, o salário do funcionário, tá bom? Então isso aqui vai ser como que vai ficar o nosso funcionário. Quais os métodos que o cliente vai ter? Teoricamente, gente, cliente já vai ter esses métodos aqui, ó: novo, inserir, alterar, excluir. Isso é obrigado a ter. No caso funcionário, vai ter o que? Novo, inserir, alterar e excluir, porque ele herdou da interface pessoas, tá? Aqui, esse aqui vai ter que ter todos esses métodos também, só que esse aqui nós vamos sobrescrever esse aqui, tá certo? Que mais? Deixa eu pensar. O que o cliente vai poder fazer? Então a gente tem que pensar assim as funcionalidades todas. Eu, no meu caso, não vou me ater muito a isso aqui, porque eu iria demorar dias trabalhando em cima disso para fazer uma coisa que preste, né? Mas no caso eu queria mostrar para vocês como funciona para criar esse diagrama, né? Então eu coloquei aqui só para vocês entenderem o começo disso aqui, tá? Para vocês terem uma ideia mais ou menos de por onde começar. Depois lá no meu sistema eu vou fazer diferente, eu vou fazer algumas alterações aqui que eu não vou colocar aqui. Que isso aqui era só para mim mostrar para vocês como que faz, como que começa um diagrama desse aqui, tá certo? Que logicamente, aí se a gente fosse fazer um sistema mesmo, a gente ia ter que analisar isso aqui muito bem, sentar com a equipe, ver o que a gente vai herdar de que tipo de métodos vai ter lá, o que o programa vai fazer e assim sucessivamente, tá bom? Mas é isso aí, já vou salvar isso aqui também, deixar aqui só pra gente ir sabendo. E eu creio que dá pra vocês terem uma ideia. Opa, ficou lá com o nome errado, vou colocar aqui Pet Shop, né? Aqui, beleza. Vamos fazer exportar a imagem para PNG. Isso aí. Olha lá. Agora vamos ver se funcionou, né? Olha aí. Esse seria o nosso diagrama, tá? Ele vai fazer mais ou menos nesse sentido. Agora veja, depois eu posso até fazer o diagrama melhorzinho e postar aí para vocês, mas no caso é assim que a gente começa a fazer, ó. Pessoa, nós vamos criar uma classe pessoa, que ela vai ser abstrata, e aí vamos criar da classe abstrata, vamos criar um cliente e um funcionário. Desse jeito a gente não vai precisar criar duas vezes ID, nome, data de nascimento, tudo isso. Então tudo que tiver aqui vai ser aproveitado aqui. Que aí eu vou mudar algumas coisas aqui. Vocês vão ver que eu vou fazer uns acessos aqui, que vai ser bem interessante. Tipo, eu dou uma data de nascimento, ele me devolve a idade, um monte de coisinhas assim. E aí aqui vocês vão aproveitar isso para essas duas classes aqui. Tá bom? Pessoal, para não ficar muito longa, tá aí o nosso mais um outro vídeo. E eu peço que se vocês não se inscreveram ainda no canal, por gentileza, vão lá, se inscrevam, façam suas perguntas que eu tento responder um pouco na próxima aula, tá ok? Um abraço, gente, e favorita aí para ajudar a gente também, tá? Até mais, tchau!